Eu sou a Janile Rodrigues, eu sou neurocientista de marcas pessoais e eu faço você que vende serviço se tornar a número 1 da sua área, ser uma super referência e ser muito bem paga pelo que faz. Claro que se você é muito bem paga, cobra mais caro pelo seu serviço, naturalmente você vai faturar mais, né? Então se você ainda quer faturar muito esse ano, continua me acompanhando aqui. Hoje nós vamos falar sobre como comunicar valor sem você parecer arrogante, que eu acho que esse é o maior calo da maioria dos empreendedores quando chega aqui pra mim, porque tem vergonha de falar preço, tem vergonha de aparecer, tem vergonha de dialogar e falar de si, né? Tem aquele receio de se colocar pro mercado. Então muitos de vocês falam que Janile, eu tenho medo de aparecer, eu tenho medo de falar meu preço, na hora de, nossa, eu venho, falo bem, tudo mais, mas na hora de falar meu preço, eu fico com medo. Tô mentindo? Muitos de vocês passam por isso. Então, a real é que existe uma linha muito tênue entre justamente, sim, mostrar quem você é, mostrar seu valor, mas ao mesmo tempo você não ser essa pessoa arrogante, né, que justamente tem a soberba. E você precisa aprender a falar de você. Porque se você não aprender a falar de você, quem vai falar por você? Quem vai falar de você por você? Se não for você mesmo, tá? Eu quero trazer isso pra você, que falar sobre o seu valor, sobre o seu preço, sobre quem você é, trazer essa percepção de valor sobre você, não é arrogante, tá? Na verdade, é posicionamento. É você colocando quem você é pro mercado. A arrogância, ela só vai aparecer se o cérebro do seu cliente lê como um ar de superioridade, onde você fique parecendo que está se achando acima da pessoa para quem você está falando. E isso também muitas vezes tem a ver com a imagem que você passa, a maneira como você se coloca, a postura que você tem. E muitas vezes não é nem a postura, às vezes é só a imagem mesmo, ou seja, como você se veste, como você arruma o cabelo, às vezes como você entra numa sala, inclusive. E essa autoridade, porque é uma linha muito tênue entre você parecer arrogante e ter a autoridade ali, né? A autoridade mesmo, sem arrogância, sem superioridade, ela vai vir quando o cérebro do seu cliente, do seu lead, da sua audiência, ler você como alguém que tem segurança e clareza naquilo que fala. E eu posso dizer pra vocês, eu já passei muito por esse lugar das pessoas acharem que eu era arrogante por conta da minha imagem. E aí eu vou contar uma historinha aqui pra vocês, até pra vocês entenderem e vocês trazerem no final aqui, né, colocando inclusive, se vocês se enxergam nesse lugar. Eu sempre, há um tempo já até, eu comecei a me vestir mais de preto, né? Eu sempre gostei de preto, mas eu não usava assim all black e tudo mais. De uns tempos pra cá eu comecei a usar muito all black, cores mais escuras. Inclusive foi uma estratégia de imagem que eu fiz no passado, de usar cores mais escuras, porque eu usava cores muito coloridas. Quem já assistiu alguma aula secreta minha já deve ter visto eu mostrando até o meu antes e depois. E nessa de usar cores muito escuras, depois de um tempo, porque a ideia era justamente eu parecer um pouco mais velha, porque eu comecei a empreender muito nova, e agora eu não vou contar a história inteira, mas só um recorte para vocês entenderem o contexto. Chegou um momento que eu já não era mais tão nova assim, não precisava mais parecer tão mais velha, mas eu tenho o costume muitas vezes de entrar, né, na verdade, de entrar meio séria, porque quando eu não conheço as pessoas no lugar, às vezes eu fico meio séria ali, com vergonha às vezes, inclusive, né? Isso foi uma coisa até que eu trabalhei, tá? Então por isso que eu digo a vocês que eu sei que vocês estão sentindo, que eu já passei por esse lugar. E eu percebi, na verdade, alguns alunos começaram a me dizer um tempo depois, né? Que à primeira vista que eles me viam, eles me achavam arrogante. Eles achavam que eu era chata, eles achavam que eu era metida. E aí o que eu percebi? Como eu sempre me vestia mais escura, com roupa social, e a roupa social ela traz esse fechamento no nosso look realmente, o fato de eu entrar muito séria nos ambientes fazia com que as pessoas achassem que eu fosse arrogante. Então esse foi um ponto que eu comecei a trabalhar em mim. De que forma eu posso ter roupas, ter um posicionamento, ter uma imagem que não transmita tanta arrogância. E eu nem usava batom vermelho na época, eu não gostava de batom vermelho, na verdade, eu usava batons mais escuros, roxo principalmente, aqueles batons vermelho vinho, sabe? E isso traz peso para a imagem também. Então foi uma coisa que eu comecei a trabalhar em mim, né, na minha imagem, para desfazer, porque de fato eu não sou uma pessoa arrogante, na verdade eu sou aquela pessoa que fica quietinha, mas quando começa a conversar comigo, eu converso pelos cotovelos. E aí eu percebi que eu precisava mostrar mais esse meu lado para as pessoas, afinal de contas as pessoas tinham que ver que eu me comunicava. Então, gente,
O ponto é que você precisa, por isso que eu falo aqui para vocês sobre vocês precisarem aprender a se vender nos primeiros segundos, porque o cérebro vai fazer uma leitura sobre quem você é. Não importa se vai ser positivo ou negativo, o cérebro vai ler. Então é muito melhor que seja positivo, né? Então a gente precisa trabalhar nosso posicionamento em imagem para que as pessoas olhem pra gente e leiam dessa forma. E aí, o ponto é que pra gente não parecer, e aí muitas vezes o que acontece? Pra gente não parecer arrogante, a gente usa diminutivo. Ai, meu produtinho, eu vou atender um clientezinho. Ai, gente, olha que coisinha linda. Então a gente às vezes começa a falar muito fofo para entrar nesse lugar de parecer mais acessível. E inclusive eu passei nesse processo, né? Até que eu consegui achar meu equilíbrio ali entre em que momento a gente fala assim, em que momento a gente fala mais sério. Porque quando a gente também começa a falar muito fofinho, muito inho, a gente vai esconder as nossas conquistas. A gente acaba entrando nesse mundo da doçura excessiva, e a doçura excessiva também não vende. Sinto lhe dizer. A não ser que você seja, de repente, uma cuidadora, a não ser que você seja alguma profissão que precisa de muito cuidado, mas essa doçura excessiva não vai vender. E talvez, mesmo transmitindo tanto cuidado com doçura excessiva, talvez você não consiga ser mais cara. Então vai depender muito do nicho em que você está, tá? E é isso que você precisa começar a trabalhar. Porque você não precisa se explicar demais, você não precisa usar diminutivo para mostrar que você é você é uma profissional acessível. Você precisa passar a comunicar seu valor com segurança. E para você comunicar seu valor com segurança, você precisa se empoderar de você mesma e começar a trabalhar a sua identidade, que é você por dentro, suas habilidades, seus pontos fortes, seus pontos fracos, para que as pessoas, quando olharem para você, elas consigam enxergar essa grande profissional que você é. E que eu imagino que se você está aqui me ouvindo hoje, é porque você, de fato, já está procurando esse crescimento. Você, em algum aspecto, é uma grande especialista na sua área, nos seus serviços. As pessoas, de certa forma, talvez até no offline já te reconheçam como uma grande referência, mas aqui no digital isso está pecando para você. Então, o que você precisa fazer para passar mais autoridade? Primeiro, você precisa falar a partir da sua experiência. Então, você pode começar a mostrar para as pessoas a sua experiência na hora de você falar e não ficar falando títulos, tipo quantos você formou, quem você conheceu, porque você foi para Harvard. Comece a mostrar a experiência que você tem. Em vez de você ficar se autopromovendo, tipo, eu sou excelente nisso. Comece a falar sobre os resultados. Então, olha, fulano teve resultado assim. Poxa, eu atendi um paciente assim. Eu atendi um cliente que teve essa experiência. E aí, esse paciente, esse cliente que teve essa experiência, obviamente, ele alavancou em determinado aspecto. Um outro ponto que você pode usar é o seu tom de voz. O seu tom de voz, ele vai modular muito se as pessoas vão te perceber mais autoridade, mais acima ou inferior, que é o que eu estava falando, né? Da doçura excessiva. Então, use realmente voz mais calma, frases mais simples, sem pressa, sem justificar, sem exagero. Eu era uma pessoa que falava muito rápido, assim, explicando, dando aula. E aí eu comecei a desacelerar a forma de falar. Tanto porque quando a gente modula a voz, a gente modula o nosso tom e o impacto que a gente causa nas pessoas, como também é uma forma da pessoa entender melhor, como também eu posso até pensar um pouco mais para falar de uma forma mais intencional. Tudo o que você faz dentro da sua postura e posicionamento precisa ser intencional. Esse é o grande ponto aqui, tá? Então, você também pode falar mais do impacto que seu trabalho provoca e não só do poder que você tem em relação a isso. Além disso, você deve mostrar mais método e não só grandeza do que você tem e do que você conquistou. Não precisa ficar falando, por exemplo, de coisas materiais, e sim falando da metodologia que você segue. Por exemplo, eu fiz um milagre aqui, faço mágica. Não, eu trabalho com o método que eu desenvolvi, porque é o método que eu desenvolvi. Que nem aqui, né? Eu desenvolvi o método Y, que faz as empreendedoras passarem por 5 etapas, onde vai trabalhar a identidade, a postura, a singularidade, a outra performance, a memorabilidade, para você se tornar número 1 no seu mercado, ninguém contestar a sua autoridade e, consequentemente, te pagarem mais caro. Então, a arrogância, gente, não é falar do seu valor, tá? A arrogância é inflar o ego de algo que você não vai sustentar. É quando você tá mostrando ser uma coisa acima daquela que você... Às vezes você até tem esses títulos, mas esses títulos perdem todo o brilho devido à arrogância que você tem. Então, assim, se você tem entrega, se você tem método, se você realmente sabe do seu valor, falar sobre isso não é arrogância, é responsabilidade.
Então imagina você comunicando o seu valor de forma suave e forte ao mesmo tempo. Imagina inspirar confiança. Imagina falar sem precisar levantar a voz, sem brigar com ninguém. Imagina você ser lembrada pela clareza e não pela dúvida. Ser lembrada pela grande profissional que você é. E não porque você tá ali tirando onda, né, como a gente fala, por estar acima de alguém. Isso é o brilho da coisa, sabe? Isso é o melhor de tudo, tá?